Vamos ler Lucas capítulo 15. Eu vou pular alguns versículos, então preciso que esteja bem atento. Lucas 15, versículo 1. Diz assim a santa palavra de Deus para nós. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltaram, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. A palavra que nos fortalece, a palavra que edifica as nossas vidas. E nessa noite eu preciso que o Senhor ministre sobre nós. Ministre os nossos corações. Ministre, Senhor, a nossa mente. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, sombra do Onipotente, porque eu sei que esse altar é teu de honra e direito. Eu preciso que o Senhor fale conosco. Toma o teu lugar nesta noite, nessa igreja, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz para nós, no Evangelho de Lucas, que Jesus, mais uma vez, se reunia com pessoas para falar a respeito do reino. Se reunia com pessoas para falar a respeito de um novo tempo sobre a vida do ser humano. Jesus Cristo veio à terra com uma função específica. Jesus Cristo veio à terra para dar ao homem a oportunidade de voltar a Deus. Dar ao homem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e ter intimidade com o céu novamente. O pecado, a transgressão do homem, os erros do passado separaram o homem de Deus. E Jesus veio com essa missão, com a missão de pregar uma palavra, de trazer uma mensagem que pudesse ressuscitar dentro deles
a intimidade com o céu. Você talvez possa não saber, mas todo ser humano gosta de ouvir música, todo ser humano gosta de ouvir, de cantar música. A música está dentro de nós. É difícil você conseguir encontrar alguém que você pergunte se você gosta de música, e a pessoa diga: não ouço nada, não escuto nada, não gosto de barulho. Porque todo ser humano tende a gostar da música. O que ele não sabe é que isso não é uma escolha livre. Que quando Deus formou o homem, Deus colocou em nós o intuito da adoração. Deus colocou em nós a vontade de cantar e adorar. O problema é que quando a natureza do homem se superou as expectativas de Deus, ele deixou de cantar para Deus e começou a entoar cânticos e fazer música por causa da necessidade que existia dentro dele. E muitas pessoas às vezes passam a vida toda mergulhados em circunstâncias. As músicas trazem boas recordações ou más recordações. As músicas remetem você num passado. E na verdade o Espírito Santo estava querendo ensinar ao homem. Esse desejo ardente de cantar veio porque Deus criou você para cantar para a pessoa certa. Deus criou você para adorar alguém que é digno de todo louvor e toda adoração. E o homem perdeu isso. Da mesma forma que ele nasce com a essência, com a vontade de cantar, ele não sabe por que ele tem isso dentro dele. Ele tem dentro dele também um vazio existencial. Um vazio que chega uma hora que o dinheiro não supre. Que chega uma hora que as boas notícias não suprem. Que as novidades não suprem. Que ele não sabe o que fazer para preencher aquele vazio dentro dele. Porque todo homem e toda mulher criada por Deus tem dentro dele um espaço que só o Espírito do Senhor pode preencher. A bebida não preenche, as mulheres ou os homens não preenchem, o dinheiro não preenche, a fama, o mundo não preenche. Esse vazio só é preenchido quando o Espírito Santo de Deus nos visita. Quando o Espírito Santo de Deus enche e invade o nosso coração. Era isso que Jesus estava querendo pregar. Jesus veio com a missão de ensinar aqueles homens e aquelas mulheres. Eles não estavam ali à toa. E o que eles sentiam era absolutamente normal e verdadeiro. Que o vazio que eles tinham dentro dele, a necessidade de buscar Deus em qualquer coisa, em qualquer jeito. O povo é assim. Se você diz para ele que ele alcança Deus, ele consegue alcançar Deus acendendo a vela, ele vai acender a vela. Ele não quer entender o que aquilo significa. A busca dele é preenchida. Ele precisa chegar até Deus de qualquer jeito. Então a necessidade do homem de buscar a Deus era muito grande. Mas Jesus veio à terra para esclarecer ao homem que alguns caminhos, ao invés de trazê-lo para perto, o levam para longe. Jesus veio para explicar um evangelho simples e fácil de ser entendido, para trazê-los para perto, para ganhá-los para Ele, para mostrar para eles que o Senhor Todo-Poderoso pode verdadeiramente mudar a vida do ser humano. E Jesus numa roda, conversando a respeito do Evangelho, Jesus comentando a respeito das coisas do céu. Quem é que vem para a roda sentar? Quem é que senta ao lado de Jesus para ouvir? O primeiro versículo deixa claro para nós. Todos os publicanos vieram para sentar ao lado de Jesus. O pastor, quem são esses camaradas? Os publicanos eram os servidores públicos da época. Os homens que trabalhavam para o governo de Roma na cobrança de impostos. Homens duros de coração, cruéis muitas vezes. Homens que por causa da autoridade e do poder que tinham, usavam essa arma para envergonhar, para humilhar pessoas. Na hora do pagamento do imposto, a pessoa não tinha como pagar, eles os envergonhavam, humilhavam. Roubavam daquela pessoa a última esperança que ele podia ter. Aí a Bíblia, olha que interessante, a Bíblia Sagrada diz para nós que Jesus falando a respeito de uma nova vida. Jesus falando a respeito de uma oportunidade de mudança radical.
Jesus falando a respeito de uma oportunidade de preencher o vazio existencial, de se descobrir, de ter intimidade com o céu, de poder ouvir a voz de Deus, de poder ter intimidade de falar com Deus, quem senta do lado dele. Uns camaradas de coração duro, homens que viviam por extorsão, homens que prejudicavam, esses sentaram para ouvir a mensagem. E o versículo 1 diz que não só eles, mas pecadores também, homens que tinham uma conduta errada, também começaram a sentar para ouvir as explicações que Jesus Cristo tinha para dizer. A primeira coisa que eu preciso dizer para você nessa noite é que a palavra de Jesus Cristo não tem censura. Ele alcança qualquer coração, qualquer pessoa, em determinado estilo de vida ou forma. A primeira palavra tem que ir ao encontro, a primeira palavra tem que chegar, porque é na intimidade, é no confronto que a nova vida vai se estabelecer. Jesus não queria pregar para os religiosos. Jesus não queria pregar, que a Bíblia diz no versículo 2, para os fariseus. Quem eram os fariseus? Os praticantes da religião. Os homens que questionavam religiosamente as práticas, questionavam condutas, mas não emprestavam o ouvido para o Espírito ministrar. Jesus não estava pregando para esse povo, não. Jesus não estava preparado para ministrar para esse povo, não. O coração de Jesus estava voltado para ganhar os publicanos e os pecadores. O coração de Jesus estava voltado para alcançar aqueles que ele sabia que tinham escolhas erradas, que estavam vivendo uma vida errada naquele momento, porque não tinham experimentado ainda a doce e real presença do Espírito de Deus. Fala para esse irmão que está ao seu lado: eu não sei você, mas quando eu experimentei a porção do Espírito de Deus na minha vida, tudo mudou. É ou não é? Jesus começa a pregar para eles, e eles se assentam em volta. Chegam os religiosos e começam a questionar: esse camarada é abusado, esse camarada senta para pregar uma palavra de restauração, de intimidade com Deus, e tem na sua companhia pecadores, tem na sua companhia homens que exercem a sua função debaixo de uma má conduta. Que camarada é esse? Que homem é esse que se diz tão espiritual, que fala com Deus, que tem intimidade com o céu, que se relaciona com esse nível de pessoas? Ele começa, os fariseus começam a questionar o posicionamento de Jesus. Aí Jesus se vira para os religiosos, se vira para os questionadores da época, se vira para os camaradas que estavam pensando neles mesmos, não em prol dos outros. E Jesus senta e começa a ter uma conversa com eles direto. A Bíblia diz que Jesus vai começar a contar a eles uma parábola. Aí eu me perguntei, eu falei: Jesus, o Senhor pregou em parábolas para a multidão, e eu entendi perfeitamente, porque na ministração da parábola, o Senhor queria alcançar a multidão. A parábola é um texto simples, a palavra é um texto do cotidiano, algo que é fácil de alcançar, algo que é fácil de entender. Mas nessa conversa, o Senhor escuta o desaforo dos religiosos, o Senhor escuta a confrontação dos religiosos, e o Senhor então resolve contar parábolas. Eu falei para o Espírito de Deus: para quê? Sem necessidade. Homens religiosos que têm pleno conhecimento da estrutura eclesiástica, da estrutura de intimidade com Deus, conhecia a palavra, conhecia os livros sagrados. Por que o Senhor ministrou em parábolas? Aí o que o Espírito falou no meu coração foi forte. O Espírito Santo falou ao meu coração assim: minha filha, não importa se eles são letrados em religião, quando o coração deles é duro, eles não entendem nada. Eles podem ter experiência cultural em algumas coisas, mas quando o coração deles não quebrantou ainda, a cabeça fica impossibilitada de receber
o segredo de Deus. Eu ministrei em parábolas, porque se eu falasse de uma forma verbal, reta, eles não iam alcançar. Meu coração era duro demais. E Jesus então começa a falar por parábolas, e ele começa a dizer assim: deixa eu explicar um negócio para vocês. Vamos entender um negócio aqui. Se vocês são pastores de ovelhas, e vocês têm com vocês 100 ovelhas, e uma dessas se perde, qual de vocês não vai deixar as 99 e vai em busca dessa que se perdeu? Não vai correr atrás para descobrir o que foi que aconteceu, que essa ovelha não está andando perto do grupo? Ou, aí ele dá um segundo exemplo, ou se você sendo uma mulher e tem 10 moedas, 10 dracmas, 10 moedas gregas, perdendo uma, não vai varrer a casa, acender a luz, procurar em tudo que é lugar, para achar essa moeda que você perdeu, e depois que você acha ela de volta, você não faz a festa, comemora com os vizinhos, com os amigos? Ou, deixa eu te contar o terceiro caso, ou você que sendo pai, o teu filho mais novo chega para você e diz para você assim: ô pai, eu estou cansado dessa vida aqui, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer o lado de fora da história, eu quero conhecer o outro lado que eu não conheço. Me dá a parte da herança que eu tenho direito, que eu vou viver a vida. E você como pai entrega o que você tem. Você como pai, você entrega a parte da herança. Esse filho vai embora, vai viver a vida dele. Vai gastar o dinheiro com noitada, com meretrizes, com mulheres. Perde no jogo. E depois de um tempo ele percebe que o que ele fez só trouxe destruição e ruína para a sua vida. E ele então resolve voltar para casa. Qual de vocês como pai não o receberia de volta? Qual de vocês como pai não tenderia a recebê-lo de volta? O que Jesus Cristo quis ministrar quando ele trouxe essas 3 parábolas? É lógico que eu fui perguntar a Deus. Eu falei, uma só não dava conta, não? Eles eram tão burros, tão difíceis de entender, que Jesus precisou contar 13 vezes, 3 histórias diferentes. No mesmo contexto, no mesmo espaço de discurso. Por que Jesus não pregou uma vez só, contou uma história só e dizia para mim: medita nisso, amigo. Vai no profundo nisso, vê se você alcança o valor dessa mensagem. Não, Jesus Cristo contou a primeira história da ovelha. Em seguida ele conta a história da mulher que perdeu a moeda. Depois ele continua e ele explica a história do filho pródigo. Falei, meu Deus, 3 parábolas, 3 histórias completamente diferentes. Havia necessidade disso. Aí o Espírito Santo ministrou meu coração. Aí ele falou comigo assim: o que você precisa entender é que existem níveis de resgate. Níveis de resgates diferenciados. O que eu quis ensinar a eles é que, independente da circunstância, da forma como foi, do jeito como foi, eu continuo buscando aqueles que estão perdidos. Eu continuo buscando aqueles que precisam de um encontro com Jesus. Eu continuo buscando aqueles que realmente necessitam de um encontro pessoal e particular. Aí eu fui ler o texto com calma. Eu fui ler o texto com diligência para aprender o segredo da Santa Palavra. Eu quero que você me acompanhe aí. Vamos capturar os segredos que estão escondidos em Lucas capítulo 15. O primeiro deles está no versículo 4. Que ele diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Eu tive que me colocar na cena. Eu tive que me ver como pastora de ovelhas de verdade. Imaginar a cena, imaginar o pasto, imaginar as 99 ovelhas, imaginar uma ovelha afastada, para que a minha mente pudesse alcançar o recado de Jesus. Parece simples, mas não é. Parece que Jesus quis dizer que uma tem tanta importância quanto as 99.
e que ele vai atrás dessa uma até o último momento para buscar ela. É claro que o texto diz isso também, mas não diz só isso. O que eu quero que você atente é que a ovelha, ela tem muita dificuldade de enxergar, mas ela tem um ouvido bom. Ela tem muita dificuldade de enxergar a longa distância. Ela enxerga as coisas que estão próximas a ela. É por isso que o pastor de ovelhas usa um cajado grande. O pastor de ovelhas tem no cajado um sininho. Quantos já viram em filme o desenho? Porque ele chega perto dela, ele dá uma cutucadinha nela com o cajado, ou então sacode para ela ouvir o sino, e aquilo vai ajudando, dando orientação para ela seguir a caminhada. Aquilo vai ajudando ela a tomar o rumo que ela precisa, para continuar no grupo, para continuar seguindo e ir aonde o pastor tem guiado. O problema é que pela dificuldade da visão, mesmo na caminhada junto com as outras 99, ela pode cair no buraco. Mesmo na caminhada junto com as 99, ela pode enfiar a patinha dela num ramo com espinho, porque a visão dela é limitada, a visão dela é curta, ela não tem uma visão prolongada, aberta, ela tem dificuldade. O ouvido é bom, mas a visão não é. Então, mesmo na caminhada junto com as outras, ela pode se ferir no meio do caminho. Ela pode se ferir, ela pode ter se machucado, ela pode ter perdido as outras do campo dela de visão, e mesmo que o seu ouvido seja bom, por não conseguir enxergá-las por perto, ela seguiu um caminho errado. Elas seguiam um caminho onde as outras não se encontravam, nem o pastor. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, amigo, que Jesus é um homem mais sábio que já existiu em toda a terra. Alguém que alcança a mente do homem. Jesus estava ensinando para aqueles fariseus religiosos, hipócritas, homens que pregavam e não viviam. Ele estava dizendo para eles assim: olha aqui, eu sei perfeitamente que pode acontecer da ovelha se machucar enquanto eu estou guiando o rebanho. Eu sei perfeitamente que pode acontecer dela se ferir sozinha. Como a visão é pequena e ela só olha o campo dela, ela pode prestar atenção em outras coisas e se desviar do grupo. A visão é curtinha, ela só consegue alcançar aquilo que está em volta dela. Pode ter se aproximado um outro bichinho, pode ter acontecido alguma outra coisa que despertou, chamou a atenção dela. Quando ela percebe, o grupo já está longe. Quando ela percebe, o grupo das outras ovelhas já são longe dela. O que o Espírito de Deus quer ensinar para mim e para você? Que por muitas vezes, o homem, ele começa a caminhada com Jesus. Ele começa e decide no seu coração ter uma experiência de seguir o bom pastor, de seguir aquele que dá a vida pela ovelha, de seguir aquele que tem a palavra da vida eterna, de seguir aquele que tem os conselhos que vão fazer dele uma pessoa melhor, saudável, mais feliz. O problema é que, como ovelha, a nossa visão é curta. A gente não consegue alcançar as coisas na frente, a gente só enxerga o imediatismo. A gente só enxerga as coisas que estão perto de nós. E por muitas vezes parar para observar o que está perto, a gente perde o comboio. Para dar atenção demais ao que está muito perto, desvia a atenção, a gente perde o comboio das outras, a gente fica para trás. O que Jesus estava querendo dizer, eu entendo perfeitamente que isso é acidente de percurso. Eu entendo perfeitamente que por ter uma visão limitada, lembra que ela é ovelha, ainda não se tornou águia. A visão é diferente, a visão é limitada. A visão por muitas vezes olha para ela mesma. Está todo mundo na minha frente, ninguém me espera. Está todo mundo correndo, eu sou mais gordinho. As minhas pernas são mais curtinhas. Eu não consigo caminhar nessa velocidade. Eu não consigo alcançar nessa velocidade. Está todo mundo indo, eu estou ficando. Ela fica olhando só para ela. A visão é pequena. Ela olha para a necessidade, ela olha para as pedras, ela olha para os obstáculos, ela olha para as circunstâncias. E por muitas vezes, por parar e olhar as circunstâncias, por muitas vezes olhar, parar e dar valor
A olhar as coisas que estão perto, muito próximo, ela perde a direção. O grupo vai embora e ela fica. Jesus estava dizendo para eles assim: o que vocês não entendem e não conhecem é a experiência de um amor que compreende. A experiência de ter um amor que alcança a necessidade. Não é porque eu não passei, que eu não consigo alcançar, que os outros podem passar e ter. O que Jesus estava querendo dizer para eles é que ele conseguia entender que mesmo estando perto do rebanho, mesmo cuidando, algumas podem se ferir no meio do caminho, olharem para si mesmas, olharem para suas necessidades, e no tempo que ela perde olhando para si, a turma vai embora e ela fica para trás. E Jesus disse para eles: amigo, as 99 estão ouvindo a minha voz bem. As 99 têm me enxergado porque estão pertinho de mim. Dá para eu deixar elas no deserto por um tempo? Ó, que problema. Está escrito aí na sua Bíblia e diz assim: